Agora, estas coisas aqui têm que absolutamente estar no cristão antes do Espírito Santo chegar a selá-lo. Antes disso descer em cima e tornar uma unidade completa. Agora, o sonho da nossa irmã, ela estava preocupada se ela tinha o Espírito Santo ou não. Quando ela deitou-se no sofá-cama, onde seu marido lia um jornal, e ela tem criancinhas como eu, e sempre estão fazendo barulho e coisas mais. E assim que nisto ela adormeceu por aproximadamente 10 minutos ou 15, e ela sonhou. E nunca conseguiu entender ou compreender o negócio todo, desde há um ano atrás, quase, até esta mensagem ser ensinada. Então, enquanto eu ensinava, tudo voltou à sua lembrança. E ela sonhou que estava orando, estava andando para lá e para cá primeiro, antes de sonhar, e torcendo as mãos, e pensando, Senhor, tenho eu o Espírito Santo? Podes provar para mim? Alguns dizem que é porque eu gritei, ou alguns disseram que é porque falei em línguas. E cremos em tudo isso, mas eu realmente o tenho. Creio em todas essas coisas, essas virtudes. Falar em línguas e gritar e todos os tipos de demonstrações. Eu creio em tudo isso. Mas se estiver aí sem isto, tem alguma coisa errada. Está vendo? Agora, está vendo? Veja, você tem uma casca. Note, e ela estava preocupada com isso, então ela deitou no sofá-cama onde seu marido lia e ela adormeceu. E sonhou que estava em cima de uma montanha. E nesta montanha, ou melhor, não estou com o papel diante de mim, mas acho que é assim. Ela sonhou que viu uma pedra como uma caixa, como uma estrutura que se encontrava bem em cima desta montanha. E seu marido estava logo atrás dela. E ela viu um grande homem aí, em pé de roupa de trabalho, as mangas enroladas, baldeando a água mais pura que já viu e despejando-a dentro desta caixa. Esta pedra-caixa que se encontrava em cima da montanha. E a pedra-caixa não retinha água. E ela rolava para fora daí e simplesmente todo o lixo, paus e tudo aí dentro subia e saía em fervura e rolava montanha abaixo. E rolava sobre seus pés e ela estava em pé bem nessa coisa, só que não grudava nela. E então ela perguntou por que a caixa não é retinha. E o homem disse, isso não é água, isso é o Espírito Santo. E disse, nada o retém. E disse, então ele voltou e pegou outro grande balde e estava cheio de mel. E despejou o mel aí dentro e disse, agora vai reter isto. E ela pensou que a pedra-caixa fosse arrebentar e derramar o mel, mas não arrebentou. Ao fim, ela permaneceu inteira e o reteve. Ela virou e desceu a montanha. Descendo a montanha, ela parou no sopé da montanha e olhou para trás. Ela viu 5 córregos dessa água cristalina, pura, não contaminada pelas coisas que tinha passado, ainda pura e clara, vindo rapidamente. Então veio mais devagar. Então estava quase desvanecendo. E ela queria saber se chegaria ao sopé da montanha, 5 córregos. E ela acordou. Acho que chega a ser mais ou menos isso mesmo, não é, irmã Shepherd? Agora, logo que peguei a carta e a abri, antes de eu ler, eu vi o sonho dela. Agora, é assim que sonhos são interpretados. Agora, muitos de vocês me procuram com sonhos e me dizem coisas com respeito a sonhos. Eu digo, espere aí, você não contou ele todo, tá vendo? E volto e capto. Então, se você não puder contar o que sonhou, como você sabe se a interpretação está certa ou não? Está vendo? Você tem de ver o sonho. Uma visão tem de mostrar o sonho. E quando você vê o sonho que a pessoa teve e pode contá-lo para ela antes dela contar para você, então você sabe que a interpretação, pois creio que isso também está na Escritura. Daniel, uma vez, não foi isso mesmo? Disse, sim, creio. Acabei de pensar nisso nesse momento, está vendo? Mas sempre se vê o sonho. Agora, se a interpretação estiver certa, uma pessoa começa a contar um sonho, você simplesmente a para e diz, espere um minuto. E foi fulano, foi cicrano, mais beltrano. E então você diz, está certíssimo, está vendo? Um homem, outro dia, estava tentando me contar um sonho que teve. E ele disse, eu disse, agora, irmão, por que omitiu aquela outra parte? Ele disse, que outra parte? Eu disse, o senhor sonhou que jogou uma pedra no ar. E eu atirei nela e um pouco caiu em meu olho. Ele disse, é exatamente essa a verdade, irmão Branham.
E apanharam a última parte dela ontem mesmo. Então aí está vendo? Você está vendo? Por que não deixa? Diga a verdade a respeito disso. Mas veja você, sempre revela o que conta, o seu sonho, o que você sonhou. Então você sabe que está certo. Agora, eis aqui a interpretação do sonho dela. Ela estava preocupada quanto ao Espírito Santo. Agora, de tal modo que a caixa que ela viu em cima da montanha era a pedra. Pedra caixa é pedra de confissão. Agora, como Jesus disse na Escritura, ele disse, Jesus disse, quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? Um disse, tu és Elias, e Moisés, e assim por diante. E ele disse, mas quem dizeis vós que eu sou? Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, algumas pessoas dizem... Agora, a Igreja Católica diz, a Igreja Católica Romana diz que o que era a pedra que Jesus disse, sobre esta pedra ele ficará em minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eles disseram que foi sobre Pedro, e que Pedro era aquela pedra, porque Pedro quer dizer pequena pedra. E sobre esta pedrinha edificarei minha igreja. E sobre Pedro, a sucessão apostólica, edificaram a igreja. Então a igreja protestante diz, isso é errado, que foi sobre ele próprio que ele edificou a igreja. Agora, não é para discordar, mas no meu modo de ver, ambas estão erradas. Porque ele nunca a edificou sobre Pedro, tampouco sobre si mesmo, mas foi sobre a revelação de Pedro de quem ele era. Está vendo? Quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo? Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, a carne e o sangue não te revelaram isto? Algum seminário, está vendo? Mas meu Pai, que está no céu, revelou a ti. Tu és Pedro, sobre esta pedra de confissão, sobre esta revelação, edificarei minha igreja. E isso tem sido... Cada era da igreja teve essa pedra de confissão até essa pedra de confissão de Laodiceia. E agora não se pode fazer uma igreja santa. Não existe coisa tal como igreja santa ou organização santa. O Espírito Santo pode ser pregado nela, mas aí dentro se encontra bons e perversos, renegados, indiferentes e tudo mais. Então uma organização não retém, não se pode dizer nós o temos, nenhuma do resto delas o tem. Não, Senhor! O Espírito Santo é derramado em indivíduos. É o indivíduo. Portanto, a pedra, essa igreja pentecostal do último dia que recebeu o Espírito Santo, que receberam na primeira, no decorrer de todas as eras receberam o Espírito Santo, mas não na medida que o tem agora, porque é restauração da primeira. Ao tomarmos o primeiro castiçal, Alfa e Ômega, como acenderam a primeira vela, subiu cada vez mais alto e ficou cada vez mais escuro, então voltou outra vez, está vendo? O primeiro e o último e assim por diante. Agora, mas nesta era da igreja, a mensagem está sendo derramada na igreja. Mas o corpo da igreja, ele mesmo, ao todo, como este tabernáculo, diremos, é aí onde ela vai, a igreja. Este tabernáculo não é um tabernáculo do Espírito Santo. Não existe tal coisa. Indivíduos que entram nesta igreja são tabernáculos do Espírito Santo. Eles são tabernáculos que contêm o Espírito Santo, mas não a igreja no corpo do grupo. Portanto, ele acaba, mas o que este homem que despejava água, o mensageiro, a igreja, despejando a mensagem dentro da igreja. Mas o que a água estava fazendo? Fervendo, ela estava fazendo sair todo o lixo que estava nisso. É isso o que o Espírito Santo faz subir em fervura. Agora, o mel representava amor fraternal, bondade fraternal, que esta era. Acabei de lhes falar, está vendo? Da bondade fraternal, a era em que agora vivemos. Agora, talvez você diga, olha, eu não gosto mesmo do irmão Neville, ou não gosto mesmo do irmão Jones, não gosto do irmão fulano, ou algo assim. Mas deixe que simplesmente alguma coisa aconteça com ele. Irmão, seu coração fica partido. Isso quase que mata você, está vendo? Podemos obter amor fraternal e sentimento um pelo outro, está vendo?
Mas para manter-se num grupo de pessoas, por que você se preocupa com esse irmão? Porque você partiu pão com ele aqui no altar, como o farão esta noite. Você tem companheirismo com ele. Você o cumprimentou com um aperto de mão. Você adorou com ele. Ele é seu irmão. E talvez ele faça algo na carne que você discorde disso, porque você só fica um tanto o que não deveria fazer, mas evita-o um pouco. Mas no fundo do coração, se algo acontecer a esse irmão, quase que mataria você, ou aquela irmã. Eu sou velho. Uma vez fui jovem e agora estou velho. Tenho visto isso acontecer assim no decorrer da era. Ouço pessoas dizerem, pois simplesmente não vou ter mais nada a ver com ele. Se alguma coisa acontecer com aquele homem, isso quase mata você. Ele pensa, oh Deus, deixei meu precioso irmão ir sem fazer amizade com ele. Você está vendo? Outra vez, está vendo? Veja, é amor fraternal. Parece que não gruda, mas gruda sim. O mel, ele gruda.